Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai desvendar um tema que parece distante, lá do campo, mas que tem tudo a ver com a nossa saúde na cidade: a tuberculose bovina. Pois é, né? O que será que uma vaca, um queijo artesanal e a saúde pública têm em comum? Parece até o começo de uma piada, mas a resposta é o nosso tema de hoje e o assunto é muito sério. A conexão entre eles é mais direta do que a gente imagina. Então vamos lá, vamos entender o que é isso. A tuberculose bovina é o que a gente chama de zoonose. E o que é isso? É uma doença que passa dos animais para a gente. O responsável por tudo isso é uma bactéria, a Mycobacterium bovis. Guarda bem esse nome, porque ela é a peça-chave de toda essa história. Bom, para entender a origem do problema, a gente precisa ir lá para o campo. E o primeiro ponto, que é super importante, é que apesar do nome ser bovina, a história é bem mais ampla que isso. E aqui está o pulo do gato. A bactéria da tuberculose dos bois é tipo uma prima irmã daquela que causa a tuberculose mais comum em humanos. Elas são da mesma família, o tal do complexo Mycobacterium tuberculosis. Geneticamente, elas são praticamente idênticas, mais de 99% de semelhança. E é exatamente por isso que ela não fica só no gado, sabe? Como a gente vê aqui, a M. bovis pode infectar um monte de animais diferentes. Não só bois e búfalos, mas também cabras, porcos, cervos e, claro, nós, os seres humanos. Isso cria um reservatório enorme da doença na natureza, o que torna o controle bem mais difícil. Beleza, mas como é que essa bactéria passa de um bicho para o outro? Como esse ciclo de contaminação acontece na prática? A principal forma de contágio é muito parecida com a de uma gripe. Um animal doente tosse e libera a bactéria no ar, em gotículas minúsculas. Aí os animais saudáveis que estão por perto acabam respirando aquilo. Imagina num rebanho, onde todo mundo vive junto. A doença pode se espalhar bem rápido. Ok, a gente já entendeu como a doença se espalha entre os animais. Mas e a parte que nos toca? Como ela dá esse salto da fazenda e chega até nós? Olha, existem basicamente 3 caminhos principais. O mais comum para a população em geral é pelo consumo de leite cru ou de derivados, como queijos, que não passaram pela pasteurização. Para quem trabalha direto com os animais, como fazendeiros e veterinários, o perigo está no ar, na inalação. E, por fim, o contato direto com tecidos ou feridas de um animal doente durante o abate também é um risco. E o mais interessante é que a solução para o risco alimentar é super simples e conhecida. Essa citação do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, não deixa dúvida. A pasteurização, aquele processo de aquecer o leite rapidamente, destrói a bactéria. É a nossa principal barreira de proteção. Agora, uma vez que a bactéria entra no nosso corpo, podem acontecer 2 coisas. A pessoa pode desenvolver a tuberculose latente, onde a bactéria está ali, quietinha, controlada pelo sistema imune, sem causar sintomas, ou, se a imunidade baixar, ela pode evoluir para a tuberculose ativa, que é quando a doença aparece de fato, com sintomas e risco de passar para outras pessoas. E é exatamente aqui que a história se divide em 2, com destinos completamente diferentes, dependendo se quem está doente é uma pessoa ou um animal. E olha só que contraste absurdo que a gente vê aqui. Nos humanos, os sintomas são aqueles mais clássicos de tuberculose. Febre, tosse, perda de peso, mas tem tratamento. É um tratamento longo, com vários antibióticos, disponível no SUS e que pode levar à cura. Agora, olha para os animais. Os sintomas nem sempre são claros no começo, e o manejo é radical, é isolamento do rebanho e abate sanitário. Não tem tratamento para eles, o foco é eliminar a doença da fazenda. Mas por que o nosso tratamento é tão longo, né? 6 meses, às vezes mais? A resposta está numa estrutura que nosso corpo cria, chamada granuloma. O nosso sistema de defesa é tão eficiente que ele constrói uma verdadeira muralha de células em volta da bactéria para isolá-la. Isso é ótimo para conter a infecção, mas péssimo para os antibióticos, que têm uma baita dificuldade de atravessar essa barreira. Já nos animais, a decisão pelo abate, por mais dura que pareça, é na verdade uma medida estratégica de saúde pública e animal. Ela segue regras de programas nacionais, como o PNCBT aqui no Brasil. O objetivo final é proteger o resto do rebanho e, claro, a nossa saúde, cortando o mal pela raiz. Bom, sabendo de tudo isso, a grande pergunta que fica é, na prática, como é que a gente se protege dessa doença? As medidas são bem diretas. Olha só, a primeira e mais importante de todas: consumir apenas leites e derivados que tenham o selo de pasteurização. É a garantia de segurança. Segunda dica: cozinhar muito bem as carnes, principalmente aquelas de procedência que a gente não conhece.
E terceiro, para quem trabalha direto na área, como pecuaristas e funcionários de frigoríficos, usar equipamento de proteção é fundamental. E lá na outra ponta, no campo, o controle é igualmente rigoroso. Isso inclui testar os rebanhos com frequência, identificar e separar os animais doentes e ter uma inspeção sanitária muito, mas muito detalhada nos frigoríficos antes e depois do abate, procurando qualquer sinal da doença. Para a gente ir fechando, qual é o tamanho do impacto da tuberculose bovina na economia e na saúde pública? Para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhada nesse estudo feito em Rondônia. Em um período de um ano de mais de 200 mil bovinos abatidos, 43 carcaças foram completamente condenadas por causa da tuberculose. Isso dá uma ocorrência de 0,02%. Agora, esse número, 0,02%, pode parecer quase nada, né? Mas não vamos nos enganar. Cada carcaça condenada é um prejuízo total, direto no bolso do produtor. Agora, imagine esse percentual multiplicado pela escala de produção do Brasil inteiro. O prejuízo econômico se torna bem significativo. E a conclusão do próprio estudo reforça a mensagem principal. O fato de se encontrarem esses casos, mesmo que poucos, só prova o quanto o sistema de inspeção sanitária nos abatedouros é vital. Ele é a nossa última linha de defesa para garantir que um produto seguro chegue na nossa mesa. E a gente termina com essa reflexão. A tuberculose bovina nos mostra de um jeito muito claro que não dá para separar a saúde humana da saúde animal e do ambiente. É tudo uma coisa só, um sistema integrado. Então a questão que fica no ar é: como nós, como sociedade, podemos fortalecer ainda mais essa conexão e essa vigilância para proteger todo mundo? Obrigado por acompanhar essa análise.